Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, os versículos de 17 a 21. Na verdade, eu vou ler até o 4, versículo 1, mas eu vou me ocupar apenas dos versículos até o 21, tá bom? Só para você ter um bloco completo da leitura. Então, você aí segura a Bíblia aí, aberta, porque eu queria introduzir o assunto dizendo o seguinte: a mensagem de hoje, ela está ligada ao nosso empenho nos nossos relacionamentos, dentre eles e principalmente ele dentro do nosso lar. O mês de maio, ele é considerado o mês da família, não é? Para muitos, e até mesmo dentro da nossa denominação, ele é considerado o mês da família. É também conhecido como o mês das noivas. E por causa disso, existem muitos casamentos que acontecem no mês de maio, porque é tido como o mês das noivas. No entanto, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, lá pelos anos de 60 até 62 depois de Cristo, a gente não pode cravar uma data, mas quando ele estava escrevendo, ele não estava pensando em nada disso, em mês das noivas, em mês de maio, em mês da família, até porque ele estava numa prisão, e dentro daquela prisão, ele escreveu algumas cartas. As cartas, por exemplo, aos Efésios, a carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta a Filemon. Todas essas cartas foram escritas dentro da prisão, muito provavelmente na mesma época. E ele não estava pensando em nada disso, mas ele estava escrevendo para uma igreja, que era, nesse caso, a igreja de Colossos, né, a cidade de Colossos. E nós não temos, por exemplo, a notícia de que ele tenha visitado essa cidade ou visitado esta igreja, mas ele não se esquivou em nenhum momento de orientar doutrinariamente aquela igreja, porque aquela igreja, ela estava de alguma forma sendo enganadas com palavras persuasivas, e eles precisavam permanecer firmes no evangelho. Uma coisa que acontecia muito naquela época eram os pregadores itinerantes que iam de igreja em igreja, e algumas pessoas, alguns deles se aproveitavam disso e traziam algumas heresias. E uma delas você vai encontrar lá no capítulo 2, eu não vou agora me deter nesses assuntos, mas era uma igreja que estava aprendendo alguma coisa de fazer culto aos anjos, uma igreja que às vezes se prendia em tradições como, e agora? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você já ouviu aquele crente que fica falando assim, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo? Não. A ideia de Paulo, e por isso ele enfatiza muito uma frase, uma expressão do tipo, em Cristo, estar em Cristo. Então, por exemplo, capítulo 1, versículo 4, a vossa fé em Cristo Jesus. 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. 1:28, todo homem perfeito em Cristo. Aí, um dos principais, capítulo 2, versículos 6 e 7, andai nele radicados, nele arraigados, nele confirmados na fé, nele estáis sendo aperfeiçoados. Então, essa expressão, nele, em Jesus, é uma expressão muito usada pelo apóstolo Paulo. E por quê? O que significa estar nele? Estar nele ou andar nele, arraigados, edificados nele, implica em reconhecê-lo em tudo que envolve a nossa vida. Essa é a ideia de estar em Cristo. Implica em completa consagração, implica numa busca constante de uma vida espiritual dentro dos padrões de Deus. Quando a gente para pensar nessa questão de santificação, nessa questão de consagração,
não estamos pensando numa pessoa que fica ali mal-humorada, ou então que ela fica ali em silêncio, de olhos fechados, se consagrando, se afastando de todo mundo. Estamos pensando de alguém que quer viver no mundo em que nós vivemos de uma maneira que agrade ao Senhor. Ele sorri, ele conta piada, ele brinca com as pessoas, brinca com a pessoa, ele sai, anda para lá e para cá, sim, mas a ideia é de que estar em Cristo é você viver ou fazer todas as coisas de maneira que Deus se agrade com o seu padrão de vida. E o capítulo 3, que nós vamos daqui a pouco ler, a partir do versículo 17, o capítulo 3, ele destaca que o crente foi ressuscitado com Cristo. Portanto, em tudo que envolve a nossa vida, em tudo que envolve a nossa vida, nós devemos buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas que estão de acordo com Deus e com a sua vontade. E é a partir do versículo 5 do capítulo 3, que nós recebemos umas orientações assim, bem práticas, muito práticas, para a gente colocar na nossa vida, tanto como igreja, quanto na vida social, quanto na vida familiar, quanto na vida profissional. Então, eu vou ler rapidamente o resumo desse capítulo 3, até nós chegarmos no versículo 17, tá bom? Diz ali: eliminem as inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nessas coisas ruins aí, vocês andaram no passado. E esse versículo 3 versículo 7, ele é um contraste com o capítulo 2, versículo 6, que nós devemos andar nele. E aí Paulo diz: vocês andaram no passado nessas coisas, na prostituição, na impureza, na paixão, na idolatria, e agora vocês estão andando nele, em Cristo Jesus. Essa é a ideia, de criar um contraste. Mas agora, livrem-se de tudo isso: a raiva, o ódio, a maldade, a difamação, palavras indecentes. Não mintam uns aos outros. Vocês já se despiram do velho homem com as suas ações. Vocês já se revestiram do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento. Como santos e amados, eleitos de Deus, revistam-se de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor os perdoou, perdoem também um ao outro. Revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual vocês foram chamados para viver em um só corpo, domine os vossos corações, e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês, em toda sabedoria. Ensinem e aconselhem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E aí entramos no versículo 17: e tudo quanto vocês fizerem, quer por palavras, quer por ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Então, essas primeiras orientações, elas estão ligadas, elas estão mostrando que o crente está unido com Cristo, e eles devem buscar se envolver com os interesses do Senhor no dia a dia, tanto na igreja quanto na sociedade em que nós vivemos. A união com Cristo como Senhor de nossas vidas, ela deve levar o crente a tirar as roupas do velho homem, a mentira, a avareza, a idolatria, a maldade, as palavras de difamação, e vestir as roupas do novo homem, que é um coração compassivo, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão mútuo. Em outras palavras,
a nossa união com Cristo, ela influencia os relacionamentos sociais e os nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo. Agora, a segunda parte que nós vamos ver aqui, ela tem direta ligação com o nosso relacionamento familiar. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nesta noite, porque de manhã eu já falei de manhã isso, né? Agora nesta noite. Agora, essa segunda parte, ela mostra que a união com Cristo deve influenciar a vida em família. Então vamos ler aqui, versículo 17, vou começar com 3,17. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele, a Deus Pai. Mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Esse é o nosso texto que vamos usar. A continuação dele diz assim: escravos, obedecei em todos os vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que o que recebereis do Senhor, a herança como recompensa, servi a Cristo, o Senhor, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Eu fiz questão de ler até o final, porque assim nós vamos abranger todos os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento social, nosso relacionamento como igreja, nosso relacionamento como família e nosso relacionamento profissional, vamos dizer assim. No entanto, nessa noite, eu gostaria de frisar, de enquadrar apenas o nosso relacionamento familiar. E essa segunda parte mostra que a união com Cristo deve influenciar a vida em família. Lares influenciados pela presença de Cristo, lares influenciados por esposas, por maridos e por filhos que estão arraigados, edificados em Cristo. Eu gosto dessa expressão, porque a ideia de arraigado, nós pensamos logo em raiz. E quando você pensa em raiz, se você pegar alguma plantinha qualquer que tenha alguma raiz à vista, você vai notar que a raiz ela pega em alguma coisa, ela agarra em alguma coisa. E toda raiz, ela tem dois objetivos. Primeiro, firmar a planta. E segundo, absorver aquilo que as coisas podem oferecer para que ela possa alimentar toda a planta. Eu não sei necessariamente nessa ordem qual é o mais importante, se é absorver ou se é se firmar. Penso que os dois. E a raiz, essa ideia de estarmos arraigados no Senhor, ou edificados em Cristo Jesus, que reforça essa ideia de firmeza, de estar sobre a rocha, a fim de que nós possamos resistir todo e qualquer tipo de tempestade, de desastre ambiental, todas e qualquer circunstâncias difíceis que chegam até nós. Eu sei que como família, e eu posso olhar daqui e observar, eu sei que muitas famílias aqui já passaram por tempestades, já passaram por situações assim que foi difícil, não foi fácil, não foi tranquilo. E a palavra nos exorta a estarmos enraizados, a estarmos edificados em Cristo Jesus, para nós permanecermos firmes. Há um texto lá que concorda com isso, que está lá em Mateus capítulo 7, que aquele que
obedece à palavra do Senhor é como aquele que fincou a sua vida na rocha, e essa rocha é Cristo e a sua palavra. Portanto, eu quero destacar que a decisão de estar em Cristo deve influenciar diretamente o nosso relacionamento familiar. Essa é a ideia do texto. Lá em Efésios capítulo 5, a gente também tem uma passagem semelhante a essa. E o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele demonstra lá em Efésios 5,18, né, que um dos resultados do enchimento do Espírito, ele deve levar a gente à sujeição, a nos sujeitarmos uns aos outros. Então, o versículo 17 que nós acabamos de ler aqui, se lá em, desculpa, deixa eu completar a ideia que eu quero dar aqui. Lá em Efésios, ele destaca que nós devemos ser submissos uns aos outros, estarmos sujeitos uns aos outros no temor do Senhor. E aqui, no versículo 17, ele diz que tudo quanto nós fizermos, seja por palavra, por ações, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Ou seja, a ideia de que, como que se Jesus assinasse embaixo aquilo que nós estamos fazendo em família, no nosso caso agora. Então perceba que este verso, ele é um elo entre o nosso comportamento social e o nosso comportamento com a nossa comunhão no lar. Ele serve, o versículo 17, ele serve para tudo que foi lido antes, e ele serve agora para o que estamos lendo depois. Ou seja, tudo que eu fizer em família, eu preciso fazer em nome do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus tem que assinar aquilo que eu faço. É importante que Ele assine. Porque a assinatura de alguém implica em eu concordo, eu endosso aquilo que está escrito aqui, eu entendo que isso é importante para nós. Todos os nossos relacionamentos, eles devem honrar ao Senhor de nossas vidas. E eu acredito, aí é uma convicção pessoal, eu acredito que o lar e o trabalho, os lares, né, os nossos lares e o trabalho, são os lugares onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, não é verdade? Geralmente alguém trabalha 8 horas por dia, e geralmente esse horário de trabalho é das 8 às 18, dentro desse horário, que é o horário mais importante que nós temos. Eu diria que o melhor do nosso tempo está dentro desse horário, né? E é ali que nós passamos, junto com os nossos patrões, empregado, patrões, é ali que nós mostramos quem nós somos. E aí quando nós voltamos para o nosso lar, e estamos dentro da nossa intimidade do lar, ali também nós nos mostramos quem somos. Tanto é que quando os irmãos oram pela minha vida aqui, eu falo, meu Deus, essa pessoa deveria passar alguns dias em casa, e ela não diria assim, abençoa o pastor Márcio, que ele é bonzinho, barará. Que nada, que vocês não me conhecem, vocês nunca foram na minha casa e passaram uma semaninha ali e viram quem eu sou mesmo. Tá tudo bem que eu não sou aquele crápula também, mas talvez você não teria mais esse olhar diferente que você tem, diz, a gente é gente, né? Faz um monte de coisa que às vezes não cai legal. Ainda bem que a Nilza não está aqui, né? Então posso até falar à vontade. Mas é isso, gente. Dentro da nossa casa é um dos lugares mais difíceis de ser cristão. Ao mesmo tempo, assim como eu vejo que são lugares tão importantes, ao mesmo tempo, na minha experiência pessoal também, a minha casa, a minha família, eu diria que é a bênção material, se eu posso dizer assim, porque quando eu digo material, eu digo que eu posso tocar na minha esposa, posso tocar nas minhas filhas, nesse sentido, né, de ter alguém. Eu costumo dizer que a salvação em Cristo Jesus é a maior bênção que nós temos, mas a salvação é algo que nós estamos ganhando, conquistando, e é algo que de alguma forma ela como que eu posso dizer? Não dá para você tocar, é alguma coisa espiritual, né? Podemos dizer assim. Mas, na verdade, a salvação é o maior presente que Deus dá para nós. Porque
quando nós somos salvos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós somos libertados, entramos num processo de libertação do pecado. E quando nós estivermos lá na presença plena do Senhor, e aí nós desfrutaremos de toda essa salvação, de toda a presença do Senhor Jesus. O céu é real, o céu é de verdade, mas hoje ainda é algo que nós sonhamos, que nós queremos, que nós almejamos. No entanto, a família é algo que nós temos, é algo que eu posso chegar, voltar para casa, abraçar minha esposa, abraçar minhas filhas. Nesse sentido, ela é uma bênção que eu posso tocar, é uma bênção real ali, bem presente naquele momento ali. E a família, por ser esse melhor presente, é algo que me fascina. Deus restaurou a minha vida de uma forma muito especial, e um dos motivos foi a família, quando Ele me deu a família. Atualmente, por causa dessa pandemia, tem muita gente que está no teletrabalho agora, trabalha em casa, e algumas pessoas gostam disso. Eu amo, na verdade, ir trabalhar e voltar para casa, porque é gostoso voltar para casa. É tão bom, voltar para casa, encontrar a família, encontrar os filhos, encontrar a sua realidade ali, por mais simples que sejam as nossas casas. É muito bom voltar para casa. E o apóstolo Paulo, então, destaca como deve ser esse ambiente familiar. Porque nós temos um ambiente familiar, então precisamos entender como que a palavra de Deus trata essa questão do ambiente familiar. E ele começa pelas mulheres, e em seguida ele passa pelos maridos, depois ele aconselha os filhos, e ele não deixa escapar também a responsabilidade dos pais. Então eu queria agora destacar aqui para vocês, um a um, queria pedir que você prestasse atenção em cada detalhe aqui. Então vamos começar pelas mulheres? Desculpa, mas é assim que o texto começa. Vós, mulheres, cada uma de vós, seja submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Já tem mulher de braço cruzado aí. Mas é importante, você que me inspirou a isso. Brincadeirinha. Então, o conceito de submissão parece que sempre foi ultrapassado. E é verdade mesmo, foi ultrapassado naquela época, sabia? Não foi algo, foi meio loucura naquela época, foi uma palavra de loucura naquela época, vamos dizer assim, entre aspas. E é algo que para nós hoje é ultrapassado, essa palavra de submissão. Porque para as mulheres daquela época que estavam ouvindo esta palavra, a carta certamente era uma loucura, porque uma mulher era super desvalorizada. Deixa eu aproveitar e falar isso, só para você entender. Desculpa de mencionar você assim, mas quando um homem era exortado a amar a sua mulher, alguém daquela cultura de fora poderia dizer assim: você tem que amar isso? É isso que o teu Deus está falando para você amar? Porque a mulher era considerada como um objeto, como um isso. Então, imagine aquela mulher que está ouvindo aquela carta, e então o apóstolo Paulo fala: vocês mulheres devem ser submissas aos seus maridos. É possível que muitas delas talvez cruzassem os braços, se fechassem, porque elas iriam dizer: eu não quero isso, meu marido não me considera, meu marido não me tem como alguém importante, eu sou um isso, eu sou um objeto. Mas nós precisamos levar em consideração que o conceito de família na palavra de Deus é um conceito que valoriza a mulher, que valoriza o homem, que valoriza os filhos. Essa é a ideia. E por isso, a mulher é convidada ali a ser submissa, a ouvir as orientações.
sujeição, a sujeição que o apóstolo Paulo está se referindo, ela é voluntária. Ela se baseia no reconhecimento de quem está mandando é o Senhor. E todos nós, na verdade, dentro dos nossos lares, estamos debaixo da autoridade do Senhor de nossas vidas. Sim, Paulo tem a expectativa de que as mulheres e os maridos que estão ouvindo a leitura da carta façam cada um a sua parte, ou seja, uma mulher que se submete ao marido e o marido que cumpre o seu papel de amar a esposa. Esta é a estrutura básica que nós temos aqui. Então, é este o lar que nós precisamos construir, de mulheres que sejam sábias, que se submetam aos seus maridos com sabedoria. Permita-me usar uma experiência que a gente viveu em casa. A Nilza, ela é uma excelente esposa, uma super administradora. Eu costumo dizer que se a Nilza tivesse nascido na época em que José do Egito foi levantado ali como o segundo governador, eu imagino José dizendo assim: e eu nomeio a Nilza como minha auxiliar direta, porque ela é excelente administradora, ela é muito boa mesmo, não é porque ela é minha esposa, ela é muito boa naquilo que faz. E eu louvo a Deus por isso, né? Mas quando nós estávamos mudando, nos planejando de mudar, comprar um apartamento e tudo mais, ela às vezes ficava me esperando. Não, a decisão tem que vir dele. Ela podia dar alguns passos a mais, talvez, mas ela parou ali e disse: não, agora é com ele, é com ele. E foi legal isso, porque Deus nos abençoou. Sim, havia interesse da minha parte também, mas Deus estava trabalhando em tudo, e foi legal ver ela se freando ali. E muitas vezes a mulher, para se submeter ao marido, ela precisa de alguma forma se frear, se segurar, e esperar, e ser sábia também nas colocações. Eu sempre costumo afirmar, e veja, é só uma ilustração mesmo, por favor, não entendam mal, é só uma ilustração. Dizem que o marido é o cabeça da família. Se o marido é o cabeça da família, a mulher tem que ser sábia, e ser o pescoço, e dizer assim: cabeça, olha lá, né? Mas muitas vezes a mulher deixa de ser sábia, porque ela quer que o marido olhe para o vestido que ela quer comprar na vitrine, ou quer que o marido olhe para o colar de pérolas que ela viu ali. Não é isso, a ideia é de que a esposa, muitas vezes, ela tem que ser sábia nas indicações, dando a ideia, dando ali algumas ajudas que são importantes mesmo. E como vocês são importantes, vocês não sabem disso. Como vocês têm uma visão de percepção assim tão boa, tem uma intuição tão grande. Quantas vezes eu já analisei, passei o dia todo olhando, pensando numa situação, isso, assim, assim. Aí, de repente, eu coloco para a Nilza, e a Nilza fala assim: mas e isso? Eu falei: puxa, mas eu não pensei nisso. Passei o dia todo pensando, e de repente ela vem com uma... E às vezes desmonta, né, Rodrigo? Às vezes a visão assim, desmonta daquilo que a gente estava pensando. O texto então nos diz para que a mulher seja submissa ao marido como convém ao Senhor. Veja que a expressão do Senhor está aqui. O Senhor espera isso das esposas. Mas aí vem os maridos. Ele diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Cada marido deve amar a sua esposa continuamente. Essa é a ideia, tá, do texto. Amar com continuidade, positivamente. Lá em Efésios 5, versículo 25, diz que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e Cristo se entregou por ela, pela igreja. Em Colossenses, então, amar a esposa e não se irritar com ela
ou não tratá-la com aspereza. No meu texto aqui está assim: maridos, cada um ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Mas essa ideia de ser áspero, de ser irritante, de ser amargo, em outras palavras, é alguém que me permite a expressão, chato, irritante, que fala impacientemente. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. E quando um marido, às vezes, como é que um marido pode exigir que a sua esposa cumpra a sua parte, se ele chega em casa chatão, se ele chega em casa irritado, amargo, impaciente? A gente tem que dar suporte. E o texto está aqui dizendo para que nós não sejamos amargos na nossa chegada. E fala a verdade, eu acho que todos nós aqui, que estamos envolvidos no trabalho, nem todos os dias são pesados dentro do nosso trabalho. Nem todos os dias são pesados. Às vezes acontece que o trabalho fica pesado, o chefe pega no teu pé, mas nem todos os dias são cansativos, a ponto de você chegar todos os dias mal-humorado em casa. Às vezes os dias são divertidos. Quantos de nós já não usamos essa expressão? Aqui a gente ganha pouco, mas se diverte. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas precisamos chegar na nossa casa e cultivar o bom humor, chegar bem em casa, participar das coisas boas, proporcionar momentos agradáveis para nossa esposa. Uma vez eu estava reunido com uns adolescentes lá em casa, já tem muito tempo isso, tá? E aí estava servindo, eu não sei se acho que era um doce, era alguma coisa. E existe uma superstição que diz assim, que quem pega o último não casa, né? E aí eu fui lá com um doce e falei assim: quem vai querer? Quem pega o último não casa. Aí um adolescente já disse: não, eu não quero casar. E foi triste ouvir isso, porque ele não queria casar, porque a experiência que ele viu na vida dos seus pais foi uma experiência negativa. Pais que eram infelizes, que se tratavam mal. E a família, ela é uma pequena comunidade, onde o ambiente de afetividade deve ser cultivado. Nós precisamos cultivar esse ambiente de afetividade. Os filhos estão observando como nós tratamos as nossas esposas mutuamente, como elas são tratadas. Os filhos estão observando isso. Nós fazemos um curso lá de Homem ao Máximo, e ele costuma dizer o seguinte, que quando o marido valoriza a sua mulher, os filhos também valorizam a sua mãe. A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro 3,7, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher, como a parte mais frágil e herdeira conosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. As nossas orações, estou falando com os homens, as nossas orações às vezes são impedidas, porque nós não estamos fazendo o nosso papel de marido dentro do nosso lar. E aí, ele continua falando com os filhos. Ele diz assim: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Obedecer é dar ouvidos. A ideia do texto lá é exatamente essa: dar ouvidos. Filhos ouvindo e atendendo aos seus pais numa atitude de submissão. Agora pegou para vocês, né? Numa atitude de submissão, de estar em conformidade com a ordem ou com a autoridade. Obedecer aos pais agrada a Deus.
lá em Efésios 6:3, tem uma promessa, né? Paulo reforça uma promessa, que o obedecer aos pais agrada a Deus, e também traz vida boa, para que tenham vida longa na terra, tem ali a promessa. E aí, eu alistei aqui 4 tipos de aprendizes. Eu não sei aqui se nós temos todos esses perfis aqui, mas eu queria compartilhar rapidamente. Existe aquele aprendiz que ouve e obedece. Então, você vai lá, aconselha o seu filho, ele ouve seus conselhos e fala, tá bom, é isso mesmo, é por esse caminho que eu vou. E ele atende na primeira. Esse é o aprendiz que ouve e obedece. Mas aí tem o aprendiz que aprende com as experiências dos outros. Ele ouve o conselho, ele ouve muita coisa, mas, na verdade, ele precisa de um exemplo. Então, ele olha para frente e ele vê que alguém caiu, que alguém errou, que alguém acabou se dando mal. Então, ele diz, opa, então não é por ali, eu vou por aqui, porque eu sei que se eu for por lá, eu vou cair. E tem aquele aprendiz ainda, que aprende com as suas más experiências. Ele se dá mal com as suas decisões. Ele cai, ele se machuca, mas ele se levanta, aprende e toma o caminho certo. Eu não queria ser tão pessimista, né? Não queria terminar tão mal assim, mas existe o aprendiz que nunca aprende. Então, esse aprendiz que nunca aprende, ele ouve e não obedece. Ele vê quem se deu mal e não obedece. Ele cai e não obedece. Ele escolhe, erra, apanha e não muda. Esse é o aprendiz que nunca muda. Eu não sei se eu estou falando com algum desses aprendizes, mas eu espero que, se você ainda é o aprendiz que nunca muda, quem sabe o Senhor toque no seu coração e você muda. Filhos, os pais, por mais desatualizados que sejam, foram colocados por Deus. Foram colocados por Deus em suas vidas. Então, tenham sim um coração inclinado a obedecer. A família, ela é um ambiente de relacionamento, onde os pais ou responsáveis têm autoridade sobre os filhos e os enteados. Eu aproveito para falar aqui, eu sei que estou falando com a igreja toda. Infelizmente, a gente não consegue abranger a todos. Eu sei que nós, por exemplo, temos viúvas ouvindo, temos filhos que, na verdade, são enteados, estão ali vivendo numa realidade, enfim. Mas a ideia do texto é abranger a família que está funcionando. Então, que essas famílias que essas famílias procurem viver no centro da vontade do Senhor. Pais, aí ele vai para os pais também. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Não provoquem o desânimo em seus filhos. Não façam desempenhar suas tarefas mecanicamente, de modo que eles percam a coragem, ou não tenham ânimo de desempenhar as suas funções. Há maneiras de provocar os filhos, e uma delas é quando o discurso é incoerente. Sabe aquele discurso de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Eu me lembro que eu tomei uma surra do meu pai, quando eu tinha 9 anos. Eu experimentei um cigarro, peguei lá um pedacinho de um cigarro e fui experimentar. E, inocentemente, logo em seguida, fui conversar com a minha mãe. A minha mãe sentiu o cheiro, contou para o meu pai, e eu tomei uma surra do meu pai, que era fumante. E aí eu achei assim, eu entendi lá na frente, mas eu achei a surra mais injusta que eu tomei na vida, vamos dizer assim. Mas depois eu entendi, porque o meu pai, ele se viciou no cigarro quando ele tinha 18, 19 anos, e ele não conseguia, ele estava tentando se desvencilhar daquele vício, e ele não conseguia.
e de repente ele se depara com um filho dele de 9 anos que experimenta o cigarro. E eu sempre digo em casa, eu sempre digo isso, que quando você se dispõe a experimentar alguma coisa, qualquer coisa, você está disposto a dizer o seguinte: gostei e não gostei. Você está disposto, opa, gostei, vou fazer, vou usar. Ou você está disposto a dizer, não gostei, não vou usar mais. Então, se você tem a informação de que aquilo é ruim, de que aquilo não presta, por que você vai experimentar? Sempre falei isso para as crianças, hoje não mais em casa, né? Hoje já maiores. Mas sempre falei isso, que quando você experimenta alguma coisa, você está dando uma oportunidade de você seguir ou não seguir aquela direção. Então, existem pais que acabam provocando a ira dos seus filhos com um discurso incoerente. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. As preferências entre filhos foi um erro cometido por Jacó. Um homem que preferiu mais José do que os outros filhos. O abuso de autoridade, a indiferença, a ironia. Muitas vezes nós plantamos algumas coisas no coração dos nossos filhos. Coisas ruins. É legal quando a gente planta coisa boa, mas às vezes a gente planta coisa ruim. Eu sempre falo mais bem do meu pai do que da minha mãe, na verdade, porque eu convivi muito mais com meu pai, porque eu perdi minha mãe cedo. Mas a minha mãe era muito joia, muito gente boa, né? Só que ela era exigente, muito exigente. Então eu apresentava lá um boletim da escola, e ela olhava. Eu falava, tirou 8, poderia ter tirado mais. Aí eu apresentava uma prova que eu tinha tirado 10. Ela olha para a prova e diz, sua letra poderia ser melhor. Eu falo, caramba, nunca está bom, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E eu me lembro também que uma das coisas que ela fazia era quando ela me mandava procurar alguma coisa. E hoje eu tenho 57 anos. Perdi minha mãe com 16. Então, há 41 anos atrás, eu ouvi essa frase. Filho, vai lá, pega aquilo lá. Aí eu, logo em seguida, voltava e dizia, mãe, não achei. E a minha mãe dizia, não acha nada mesmo. Você sabe qual é a frase que eu logo me lembro quando eu não acho alguma coisa? É essa. Não acha nada mesmo. Cara, aí eu vou lá procurar de novo, eu tenho que olhar, eu tenho que achar, porque eu não acho nada. Eu tenho que achar. Agora, é triste porque alguns pais acabam plantando outras coisas no coração dos filhos. Coisas negativas, você é burro, você é feio, você, sei lá, coisas que não trazem benefício para os nossos filhos. Eu estou mencionando essa experiência aqui tão... para mim, eu acho que ela não tem muito efeito, mas eu estou mencionando essa experiência para que você, como pai, comece a pensar o que você está plantando no coração do seu filho. Porque eles levam para a vida toda. E a família, ela deve ser um ambiente de ensino, de aprendizado, de respeito, de respeitarmos os princípios de Deus. As crianças devem ser instruídas, encorajadas a usar essas instruções. Enfim, Deus quer que nós cultivemos princípios. Crianças devem ser bem instruídas, encorajadas a usar essas instruções. Eu quero terminar esse momento lembrando de algumas coisas. Nós temos hoje muitos métodos modernos de educação, muitos que são bons, outros que infelizmente não são tão bons assim, mas que infelizmente afastam a influência do Espírito Santo de Deus na educação e na disciplina dos nossos filhos. Eu sei que os métodos bíblicos não são modernos para hoje,
mas nós precisamos confiar a educação dos nossos filhos à luz da palavra de Deus. E Provérbios é um livro rico para o ensino e a disciplina. Por exemplo, Provérbios 13, versículo 24, ele diz assim: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. A Bíblia não fala que nós devemos espancar as crianças. E eu sei que está sendo filmado aqui, eu não vou nem falar isso, mas é importante, sim, às vezes é importante que você use um instrumento corretivo, não para espancar, por favor, que fique bem claro isso, mas algo que faça com que a criança entenda que ela está fazendo a coisa errada. A Bíblia está nos falando isso. A tolice, diz lá o Provérbios 22, 15, você não precisa concordar comigo, mas a Bíblia fala isso. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. E por que nós devemos usar a vara, né? Porque parece um negócio tão dolorido, mas essa vara pode ser conhecida como aquela cinta, ou um chinelinho, alguma coisa assim que seja um instrumento neutro, que não seja sua mão, né? Seja só usado pela sua mão. E a ideia ali é de fazer com que a criança entenda as coisas. É difícil falar sobre isso nos dias de hoje, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-a com a vara, tu a livrarás da sepultura. Muitas vezes o homem, a mulher, o pai, a mãe, muitas vezes são omissos e deixam de corrigir os seus filhos, e eles deixam de ter regras, deixam de ter limites, e é importante isso. Eu vivi uma experiência meio desagradável, mas ela foi importante. A Fernanda, bem pequenininha, estava lá no mercado ali, aqui no Carrefour. Vamos lá no Carrefour. Eu sempre tive o princípio de levar as crianças para fazer compras comigo. Elas ouviam os nãos, não vamos levar isso, vamos levar só isso, enfim. Mas um dia, a Fernanda resolveu fazer um showzinho lá no corredor, né? E eu, peguei a criança, dei umas palmadas, e aí todo mundo parou, ficou olhando. Aí passou uma senhora e diz assim: ele é o pai, ele sabe o que faz. Aí tudo voltou ao normal, e a Fernanda nunca mais fez aquilo. Nunca mais. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente precisa sim usar a correção dos nossos filhos. E eu quero trazer mais um texto. Provérbios 22, versículo 28, diz assim: não removas os marcos antigos que teus pais fixaram. Sim, esse texto tem a ver com o que eu tenho para falar, sim. Bom, quando se fala em marcos, na verdade, não sei se foi Salomão que escreveu esse provérbio, as propriedades naquela época, elas eram demarcadas com pedras, monte de pedras, ou com colunas. De forma que uma propriedade, era assim, minha propriedade vai até aquela pedra. Só que alguém chegava lá na calada da noite e removia a pedra. Ou seja, ele aumentava a sua propriedade e diminuía a propriedade do outro. Por isso o texto diz assim: não removas os marcos antigos que teus pais fixaram. Isso tem uma aplicação espiritual, porque sim, não havia vigilância, não havia um rigor nessa vigilância, e por conta disso, algumas propriedades eram diminuídas e outras aumentadas por causa da desonestidade das pessoas. Mas isso tem uma aplicação espiritual, cabe aqui uma aplicação espiritual, porque costumes, muitas vezes, alguns costumes, eles podem ser tirados, podem ser
alterados. Por exemplo, um costume que eu tinha antes de casar era de pegar o meu prato e ir para frente da televisão. Quando nós nos casamos, nós desligamos a televisão, na medida do possível, desligávamos a televisão e íamos para a mesa. E cultivamos esse hábito em família. Foi um hábito, foi um costume que se tornou um princípio, porque quando nós estamos à mesa, nós estamos compartilhando, nós estamos conversando, nós paramos para fazer uma coisa que é importante na vida da família, que é a alimentação e, ao mesmo tempo, o diálogo entre família. Costumes podem ser alterados, podem ser retirados. No entanto, princípios morais, espirituais, que foram estabelecidos por Deus, por nossos pais, esses devem ser mantidos e cultivados em nossas famílias. E, infelizmente, a extrema liberdade de hoje tem desvirtuado muitos princípios preciosos. Quando a família deixa de ser, por exemplo, a célula máter, a célula mais importante da sociedade, nós estamos perdendo as referências de caráter, nós estamos perdendo princípios da palavra de Deus que são preciosos tanto para a nossa sociedade como para a nossa vida em comunidade, que é a igreja. A família é imprescindível, meus irmãos. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Lá em Samuel, nós encontramos Davi, num dado momento, juntamente com os seus homens, lutando pela família. Então, querida igreja, eu quero trazer essas instruções para nós nesta noite e lembrar o quanto é importante nós cultivarmos a vida familiar. Nós cultivarmos a nossa vida com as nossas esposas, cultivarmos as nossas vidas com os nossos filhos, mesmo que eles já sejam grandes. Se eles são novos, ainda é mais importante ainda, porque a família é o bem mais precioso que nós temos. Não é isso, Emanuel? Como é, né? Por isso, as esposas precisam, sim, se acertar com seus maridos, caminhar em harmonia, porque toda família, ela caminha junto. E aí, o fato dela caminhar junto, faz com que nós tenhamos alguns objetivos, sabe? E dentro desses objetivos, nós nos unimos. Era legal ver o meu pai e minha mãe, quando eles tinham algum alvo, era tão legal, eles envolviam a gente, envolviam-se financeiramente, uníamos em torno de um objetivo. Eu me lembro que a minha mãe teve uma ideia de construir uma edícula atrás de casa, e ela não contou isso para ninguém, para nenhum dos filhos, ou melhor. Mas o grande objetivo dela era fazer uma casa para mim, uma casa para o meu irmão, para que nós tivéssemos em algum momento, algum lugar para começar. E foi legal, porque eu passei 5 anos ali, no fundo de casa. E foi uma bênção. Não é o ideal, não era o ideal, mas foi uma bênção na minha vida. Não é o ideal, porque o marido tem que deixar pai e mãe, né? E fazer a sua vida. Mas aquilo foi um trampolim para nós. Como foi bom. Então, esposas, maridos, é importante que vocês caminhem juntos. Maridos que são amargos, que estão amargando seus lares, também precisam acertar-se com as suas esposas e viver bem com elas. Filhos que precisam se converter aos seus pais e que ainda não enxergaram que os pais são autoridades de Deus em suas vidas. Sabe, meus irmãos, se nesta noite nós tivéssemos avisado que teríamos um encontro de casais, talvez muitos irmãos diriam assim: não vou. Não vou, a gente não está bem, para que eu vou lá? Aí alguém vai dizer assim: dá um beijinho nela, dá um beijinho nele, não é isso? Não vou. E se eu tivesse talvez avisado você que eu iria falar sobre família, talvez você diria assim: não vou, nós não estamos bem, não vou. Não vou.
mas eu sinto dizer que você entrou de gaiato no navio. Se você entende que essa palavra para você, e se você não esperava que essa palavra fosse proferida nesta noite, muito provavelmente você não esperava, você está aqui porque o Senhor quer tratar com você. E eu entendo, eu levo muito a sério isso aqui, meus irmãos. Um púlpito. O púlpito de uma igreja, ele é próprio para o ensino, para a instrução. Eu sei que existem alguns irmãos que essa palavra, infelizmente, não chega, porque não tem a ver. Hoje de manhã foi a mesma coisa, não chega, tá bom, mas hoje é o dia de nós falarmos sobre família, hoje é o dia de nós falarmos com os filhos, com os pais, com os maridos. E se você se enquadra nesse texto, se a sua vida familiar não está bem, e se você está em Cristo, andando em Cristo, então eu gostaria de convidá-lo, em nome de Jesus, a você fazer propósitos juntamente com a sua esposa, com os seus pais, com os seus filhos, seja como for, há de se ter um acerto para que vocês possam caminhar como família. E quando falo em família aqui, eu sei que nós estamos na coletividade, estou pensando também naqueles pais que têm enteados, vamos dizer assim, ou mães que têm enteados também, ou talvez seja um avô ou um tio que cuida de alguém, que tem alguém sob a sua responsabilidade. Enfim, nós queremos abranger cada família aqui. O Senhor quer tratar conosco, porque uma família, ela tem uma pessoa de referência, basicamente é isso. E aí, talvez você seja essa pessoa de referência, talvez seja o tio, talvez seja o avô, talvez seja o pai mesmo, e Deus quer tratar com você como líder dessa casa. Eu quero lembrar também que todos nós estamos debaixo da graça de Cristo. A graça alcança o crente no Senhor Jesus, alcança-nos, nós somos alcançados, mas todos nós também estamos debaixo da autoridade do Senhor, tanto a esposa, quanto os pais, quanto os filhos, quanto o marido, todos estamos debaixo dessa autoridade. E eu gostaria de orar pelas famílias nesta hora. De verdade, meus irmãos, a família é algo que nós precisamos valorizar, porque é o melhor presente que Deus nos deu. E que bênção que é pertencer a uma família.